Hoje, então, eu vou falar sobre a ação dos óleos essenciais no nosso campo vibracional ou energético. Bom, então a gente já sabe que os óleos essenciais possuem efeitos físicos através dos seus componentes químicos. Esses efeitos físicos já foram comprovados por inúmeros estudos publicados em artigos no mundo todo. E a gente sabe também que eles possuem efeitos emocionais e na nossa mente através da sua ação no nosso sistema límbico. Quem quiser saber mais sobre a ação no físico e no sistema límbico, nas emoções, nós temos 2 vídeos disponíveis na série 7 minutos, a ação dérmica e a ação por inalação. Quem quiser saber mais pode assistir esses vídeos. Então essas ações a gente já conhece, mas além dessas ações, os óleos essenciais também têm ação sobre o nosso campo vibracional, eles têm uma ação energética. A gente já sabe então que na cultura oriental, o ser humano sempre foi considerado muito além do corpo físico ou material. Ele sempre foi considerado, a sua saúde sempre foi considerada como holística, né? Sempre foi visto como um todo. Isso a gente pode ver muito bem na medicina ayurvédica ou na medicina chinesa, que são culturas milenares que já usavam essa abordagem. Mas isso lá no Oriente. Mas aqui no Ocidente, essa abordagem é relativamente nova. E ela foi mais aceita com os estudos, né, apresentados pela física quântica, que demonstraram que a matéria e a energia estão muito ligados. Então a gente sabe hoje que o nosso campo energético precisa ser equilibrado antes que os desequilíbrios nele possam afetar o nosso corpo físico. Porque antes de uma doença se manifestar no nosso corpo físico, ela inicia no nosso campo energético. Então, se a gente cuidar de equilibrar o nosso campo energético, nós vamos manter também o nosso corpo físico e emocional equilibrados. As moléculas aromáticas, então, dos óleos essenciais, elas possuem um efeito sutil sobre nós, porque elas atuam através da sua frequência vibracional. Os óleos essenciais, eles têm uma frequência vibracional porque eles provêm de plantas e eles são considerados a energia da planta, a força vital da planta. Então, eles possuem frequências vibracionais que também vão atuar sobre a nossa frequência vibracional. Os óleos essenciais, eles são presentes da natureza. Eles são uma ponte que nos liga às plantas. Então, mesmo que eu não esteja mexendo na planta, tocando a planta ou sentindo o aroma da planta ao vivo, vamos dizer assim, quando eu uso um óleo essencial, eu vou me conectar com o campo vibracional dessa planta. Então, esses campos da planta e os nossos campos, eles acabam interagindo. E a gente sabe que se a gente encontrar o nosso ritmo natural, de acordo com os ritmos da natureza, que esse contato com a natureza, ele vai fazer com que a gente retorne aos nossos ritmos naturais, mas em contato com os ritmos da Terra. E esses ritmos naturais, eles equilibram o nosso corpo físico, mental, espiritual. Então, é esses ritmos que fazem com que a gente mantenha um equilíbrio, uma homeostase. Então, quando eu possuo uma vontade verdadeira de mudança, de melhoria da minha saúde, da minha parte espiritual, eu deixo o campo aberto para que os óleos essenciais possam agir a nível até de consciência. Cada óleo essencial age de uma maneira diferente sobre a nossa consciência, mas de modo geral eles vão permitir com que a gente tenha as percepções dos padrões de comportamento, padrões de reações emocionais que a gente tem, porque geralmente para todas as situações a gente tem os mesmos padrões de comportamento, então a gente reage da mesma maneira a uma mesma situação. A gente sempre repete os mesmos padrões de comportamento que nos levam sempre aos mesmos estados. Então, com o uso dos óleos essenciais, a gente pode ter uma percepção, uma consciência desses padrões para poder alterar eles e mudar, então, assim, a nossa saúde. Esse também é uma das contribuições dos óleos essenciais. As diferentes propriedades dos óleos essenciais também podem nos auxiliar nos bloqueios energéticos que acabam limitando a nossa saúde e também limitando o nosso desenvolvimento espiritual.
Falando também em desenvolvimento espiritual, a gente sabe que os aromas, as substâncias aromáticas sempre foram usados desde os tempos mais remotos por diversas culturas para essa ligação com o superior, com a parte espiritual. Os xamãs utilizavam resinas aromáticas nos seus rituais sagrados ou nos rituais de cura. A própria igreja utiliza, né, incenso, utilizava mais. Outras religiões também utilizam a queima de incensos e de resinas. Geralmente, esses aromas que são usados ritualisticamente provém de madeiras como o sândalo, a mirra, ou de resinas, né, como a mirra, o olíbano. Aqui no Brasil a gente tem muito uso do breu branco. Os povos andinos utilizam o palo santo. Então essas resinas, essas madeiras sempre foram usadas para essa comunicação espiritual pelas diversas culturas desde os tempos mais remotos. Então já é uma história em cima do uso dessas substâncias aromáticas. Mas qualquer óleo essencial que eu estiver utilizando vai ter um efeito sobre o meu campo vibracional, cada um do seu jeito, cada um agindo sobre uma forma diferente, mas todos eles têm. Então, mesmo quando eu estiver utilizando um óleo essencial numa massagem ou até num uso tópico para um problema físico, de qualquer forma ele vai estar agindo no meu campo vibracional. E também no campo emocional, né? Então a gente sabe que por isso que os óleos essenciais agem no holístico, eles agem em todas as áreas do nosso corpo. Mas se eu quiser também potencializar esse efeito vibracional dos óleos essenciais, eu posso utilizar eles, então, sobre os chakras, que são pontos energéticos, eu posso utilizar sobre os meridianos da medicina chinesa, eu posso utilizar eles sobre os pontos marmas da medicina ayurvédica. Aliás, nós temos no nosso blog, que vai estar a descrição aqui no vídeo, uma matéria sobre os pontos marmas, quem quiser conhecer mais. Então, tudo isso vai potencializar a ação vibracional dos óleos essenciais, mas de qualquer maneira, quando eu estiver usando tanto na inalação, como num difusor de ambiente, como numa massagem, eles vão estar fazendo efeito no meu campo vibracional. Então, os óleos essenciais podem nos trazer esse retorno que a nossa cultura ocidental aqui precisa de tratar o holístico e de retornar ao padrão original, que é a saúde e não a doença. Então, essa é a contribuição dos óleos essenciais no campo vibracional. Gratidão!